Deputados falam da expectativa da votação da PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus, marcada para o próximo dia 18 de março. Supremo Tribunal Federal absolve 8 réus do mensalão por crime de formação de quadrilha e parlamentares do Amazonas comentam a decisão. E ainda, prefeito de Apuí relata na Aleão os prejuízos ocasionados pela enchente. Deputado Sinésio Campos defende debate sobre o incentivo à mineração em áreas indígenas. A Assembleia aprova 7 projetos de lei, 3 deles voltados para a acessibilidade e valorização profissional. Novo Aripuanã recebe do Poder Legislativo a atualização do regimento interno e a lei orgânica do município. Deputada Conceição Sampaio faz visita técnica na Arena da Amazônia para avaliar as condições de acessibilidade de idosos, obesos e deficientes. Os principais fatos da semana no Parlamento Estadual agora no Aleão Notícias. Boa noite. Supremo Tribunal Federal absolve 8 réus do processo do mensalão por crime de formação de quadrilha. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi um dos beneficiados. Na Assembleia, os deputados comentaram o assunto. O presidente do PMN no Amazonas, Marco Antônio Chico Preto, afirmou que mesmo que a justiça tenha sido feita na decisão do Supremo, a sensação de impunidade permanece para a população. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira absolver 8 réus condenados por formação de quadrilha no processo do mensalão. Entre os beneficiados pela decisão estão o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-deputado José Genuíno e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o publicitário Marcos Valério. A decisão foi tomada no julgamento dos recursos chamados embargos infringentes, apresentados pelos 8 condenados que o Supremo começou a analisar na semana passada. Por 6 votos a 5, os 8 réus foram absolvidos. Os ministros Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Teori Zavascki entenderam que não ficou configurada a quadrilha. 5 ministros, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Melo e Joaquim Barbosa, defenderam que houve a formação de quadrilha para desviar recursos públicos e fraudar empréstimos com a finalidade de pagar propina a parlamentares que apoiassem o governo federal nos primeiros anos da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A apreciação dos recursos por formação de quadrilha não altera as condenações dos réus do mensalão pelos demais crimes. O assunto também foi discutido pelos parlamentares da Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas. Continuam presos. Eu acho que isso aí é uma forma até de que a justiça está agindo com rigor, está agindo com coerência, está agindo da forma que deve agir a justiça. Aquele que entender que não deva ser imputado, que aquele crime não deva ser imputado, a justiça tem que realmente liberar. Agora, o que foi imputado, a justiça tem que fazer com rigor e fazer cumprir. Para o presidente do PMN, deputado Marco Antônio Chico Preto, o resultado do julgamento mantém a percepção da população brasileira quanto à impunidade no país. Segundo o parlamentar, mesmo que os réus estejam cumprindo as penas estabelecidas pela condenação referente a outros crimes, a visão sobre a política no país é prejudicada. Eu não entro na discussão técnica do assunto, mas a percepção popular ela será de enfraquecimento das instituições, de uma certa revolta, de privilégios. A percepção, não tenha dúvida, vai ser essa. Então, o Supremo Tribunal Federal, com esse julgamento, ele não vai conseguir explicar aquilo que, aos olhos da população, é inexplicável. A população tem essa percepção. A sociedade brasileira, o governo foi assaltado, foi roubado por um grupo de pessoas que sabiam conscientemente, e eu digo mais, de forma articulada, sabiam o que estavam fazendo. Com a decisão, as penas atuais ficam mantidas, porque as condenações por formação de quadrilha não foram executadas. Os réus aguardavam o julgamento dos recursos. Se os recursos tivessem sido rejeitados, os condenados que estão em regime semiaberto passariam para o fechado. De acordo com o Código Penal, as penas acima de 8 anos têm cumprimento em regime fechado, no qual não são concedidos benefícios como trabalho externo. Ficou para o dia 18 de março a votação na Câmara Federal da PEC que trata sobre a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos.
Apesar de ter sido retirado de pauta diversas vezes, o deputado estadual pelo PT, José Ricardo, ressaltou o compromisso do governo federal em garantir o desenvolvimento no estado. Outros deputados, como Conceição Sampaio e Adjuta Afonso, enfatizaram a necessidade de se criar alternativas econômicas para incrementar também o setor primário. A prorrogação dos incentivos fiscais dados à Zona Franca de Manaus, que seria votada na última terça-feira na Câmara Federal, foi adiada para o dia 18 de março. O petista José Ricardo ressaltou o compromisso do governo federal em garantir o desenvolvimento da região por meio do projeto. De qualquer forma, é muito positivo que as lideranças partidárias definiram uma data para incluir na pauta para votação, porque o desafio no Congresso, no caso da Câmara dos Deputados, é conseguir uma quantidade de parlamentares em plenário para votar matérias que exigem quórum qualificado, que é o caso aí da prorrogação da Zona Franca. E esse é o esforço que a gente percebe lá das lideranças que apoiam a prorrogação da Zona Franca. A presidenta Dilma disse que é compromisso de prorrogar, lógico que as articulações são necessárias, até porque existem muitos interesses de outros estados, mas tudo indica que já vai estar sendo apreciado. Já para Chico Preto, é preciso o compromisso dos parlamentares da bancada amazonense no Congresso Nacional para garantir a prorrogação do modelo. Desde a criação da Zona Franca, há uma discussão de prorrogação dos incentivos, do prazo dos incentivos desse modelo. Em 2003 houve uma discussão e houve a prorrogação por mais 10 anos, ou seja, de 2013 para 2023, e agora de 2023 para 2073. Nesses momentos, nesses 47 anos de Zona Franca, o que se viu foi, não se teve ou interesse ou competência dessas mesmas forças políticas que agora se articulam e dizem vamos enfrentar, vamos prorrogar, para dizer vamos interiorizar o desenvolvimento. O parlamentar também trouxe à tribuna a preocupação com os 400 servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, que iniciaram uma greve geral, reivindicando a reestruturação do plano salarial e melhorias na infraestrutura das sedes da Superintendência. Para Chico Preto, não adianta prorrogar a Zona Franca sem a garantia de que os servidores do órgão acompanhem adequadamente o andamento dos projetos que são desenvolvidos pela SUFRAMA. É algo que inspira cuidados, preocupação, porquanto a Superintendência da Zona Franca de Manaus é a engrenagem que faz com que efetivamente o modelo de desenvolvimento se desenvolva, se consolide, seja ampliado. É aquela engrenagem, aquele braço do governo federal. E hoje há razões fundadas, a coisa é, como a gente diz, é para valer, de sucateamento da carreira, dos salários, do número de servidores que ali existem, que hoje é notadamente insuficiente para você tocar aquela engrenagem. Em a parte, Conceição Sampaio e Adjuta Afonso se mostraram preocupados com o desenvolvimento do interior do estado. Mesmo com o polo industrial de Manaus, nós precisamos aquecer o setor primário, precisamos fazer com que, de fato, nós tenhamos uma outra possibilidade de riqueza nesse estado. O nosso estado, ele tem uma riqueza natural, nós precisamos fazer todo o investimento. Não tenho dúvida que o governador Omar tem procurado fazer esse investimento no setor primário. Vossa Excelência cita Rio Preto da Eva, a pouco mais de 70 quilômetros aqui da cidade de Manaus, mas a gente não vê que as coisas estão acontecendo com a celeridade que as pessoas precisam que aconteça. São alternativas que a gente tem que identificar o que é bom para cada região, seja madeira, seja pesca, seja borracha, seja malva, seja piaçaba, aquilo. E fazer com que aquilo renda resultado econômico para o seu povo. Eu tenho uma esperança muito grande de que eu ainda vou, não sei como deputado, mas como um cidadão comum, possa ver esse estado equilibrado, dizendo assim, olha, nós temos 4 milhões de habitantes, 2 milhões ficam na capital, 2 milhões no interior, e a economia está balanceada. A Justiça Federal mandou suspender a greve dos trabalhadores da SUFRAMA. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu ao apelo do órgão e pede que os grevistas desocupem os edifícios do órgão. 3 projetos nas áreas de acessibilidade e valorização profissional de autoria da deputada Conceição Sampaio foram aprovados na ALEAN. Dentre os projetos de lei complementar, um oriundo do Ministério Público do Estado do Amazonas que estabelece uma regra de que na carreira dentro do órgão, entre um nível e outro, não haja diferença salarial menor que 5% e maior que 10%, o que garante a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal.
Também foi aprovado um projeto de lei complementar no Tribunal de Contas do Estado. A sessão foi presidida pelo deputado Belarmino Lins. A votação de hoje exatamente alcança uma orientação do presidente, deputado Josué Neto, no sentido de que pudéssemos avançar na deliberação do plenário em matérias de interesse do Estado. Nós votamos matérias do Executivo, do governador Omar Aziz, votamos matéria do Ministério Público, que trata da reestruturação e reajuste salarial, e votamos também matéria do Tribunal de Contas, que trata da reorganização do Ministério Público de Contas. Mas também votamos matéria de iniciativa de deputados. Então nós avançamos. Também foram aprovados 3 projetos de lei de autoria da deputada Conceição Sampaio. Um deles trata do apoio aos portadores de psoríase e outro institui a Semana de Mobilidade Urbana no estado do Amazonas. Em discurso na tribuna da Assembleia, o deputado José Ricardo lembrou que o Legislativo completou em fevereiro um ano de extinção do 14º e 15º salários dos parlamentares. Segundo José Ricardo, a medida gerou uma economia de quase R$1 milhão. Na Assembleia Legislativa, os 24 deputados recebiam cada um R$20 mil no começo e no final de cada ano, a título de ajuda de custo. Eram os 14º e 15º salários, popularmente conhecidos como auxílio paletó. O benefício era visto por muitos como um tipo de vantagem desnecessária, já que não influenciava no bom exercício do mandato dos parlamentares. Na 17ª legislatura, no dia 28 de fevereiro de 2013, a Casa extinguiu as gratificações, apenas um dia após o Senado Federal e a Câmara dos Deputados acabarem com as vantagens. A matéria foi subscrita por todos os 24 parlamentares. Em discurso durante o pequeno expediente, o deputado José Ricardo, líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, comemorou um ano do fim do auxílio paletó. Agora, o parlamentar sugeriu que o montante que era gasto com o pagamento do benefício seja usado para atender a demandas da população do Estado. O recurso é do Poder Legislativo, mas eu estou propondo que o recurso vá para atividades que não mude aquilo que é a obrigação do Poder Legislativo no uso do dinheiro, mas, por exemplo, que trabalhe campanha de combate a crime de pedofilia e exploração sexual de crianças, por exemplo. Com o fim do 14º e 15º salário, a Assembleia Legislativa do Amazonas economiza um montante da ordem de R$900 mil ao ano. A Comissão de Assuntos Municipais da ALEAM, presidida pelo deputado Tony Medeiros, apresentou um relatório das atividades de 2013. Entre as principais ações, a visita em mais de 15 comunidades do interior do Amazonas que buscam emancipação. Na ocasião, foi divulgada a agenda dos trabalhos para este ano. O relatório foi apresentado pelo presidente da comissão, o deputado Tony Medeiros, e pelos deputados Orlando Cidade e Luiz Castro. A emancipação dos municípios no interior do estado foi o foco principal em 2013. Mais de 15 comunidades visitadas esperam se tornar independentes. Entre elas estão a de Novo Remanso, no município de Itacoatiara, Santo Antônio de Matupi, em Manicoré, Cacau Pireira, em Iranduba, e Balbina, em Presidente Figueiredo. O deputado Tony Medeiros acredita na luta pela derrubada do veto presidencial que impediu a criação das novas cidades no último dia 14 de novembro de 2013. Um foco principal das atividades, nesse momento ainda é o acompanhamento da derrubada do veto da Lei Complementar 416. Na ocasião foi divulgada a agenda de visitas no primeiro semestre deste ano em comunidades afetadas pela enchente no estado. A comissão vai realizar nas próximas semanas uma reunião com a Defesa Civil para tratar dessa questão. Tony Medeiros disse também que pretende debater sobre a municipalização do Programa Nacional de Educação Fiscal em parceria com a Secretaria do Estado da Fazenda, Cefaz. Novo Aripuanã recebeu da Assembleia a atualização do regimento interno e da lei orgânica do município. A entrega foi feita pelo deputado Davi Almeida. O município de Novo Aripuanã, localizado a 227 quilômetros de Manaus, recebeu a atualização da lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara Municipal. O trabalho é realizado pela Assembleia Legislativa, por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior, SECOT, e visa garantir a modernização da legislação e a melhoria de vida dos moradores do interior do Estado. A Assembleia Legislativa, na pessoa do senhor presidente, o deputado Josué Neto, cumpre um papel muito importante e significativo com relação aos apoios que nós estamos dando
aos municípios do interior, precisamente às câmaras municipais. Hoje estamos entregando ao município de Novo Aripuanã as sugestões feitas pelo SECOT, pela assessoria jurídica, contábil e econômica da Assembleia, a esse município para que nós possamos atualizar a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara Municipal. O vereador Emerson Cro, presidente da Câmara Municipal, recebeu hoje de minhas mãos as sugestões e irão agora trabalhar na Câmara Municipal, fazendo as audiências públicas, abrindo a comissão para que possam analisar as propostas aqui apresentadas pela Assembleia. Os documentos foram recebidos pelos representantes da Câmara Municipal de Novo Aripuanã. Ela vem em bom momento, né, devido à nossa lei orgânica e regimento interno já está bem ultrapassada, acho que a última revisão tem mais de 10 anos e hoje nós temos a oportunidade de, junto ao SECOT, poder receber e dar os procedimentos, né, a continuação dos trabalhos para que a gente possa ter uma lei orgânica e um regimento interno que venha beneficiar nosso município. Nós consideramos de grande importância essa parceria com a Assembleia Legislativa, né, que a gente vai ver a parte técnica e jurídica e as falhas que existiu na lei orgânica passada e vamos fazer um estudo populacional e também com todas as entidades de Novo Aripuanã para ver as melhorias e registrar todas e assim ter uma lei de potência e de garantia para a população de Novo Aripuanã. O trabalho realizado pelo SECOT já beneficiou dezenas de municípios. Novo Aripuanã, a lei orgânica é de 1992, são mais de 20 anos a Câmara Municipal trabalhando com a Constituição não atualizada, atrasada. É muito benéfico fazer um documento desse novo. Eles vão trabalhar com uma Constituição atualizando no sentido de geograficamente a posição do município, a relação do prefeito com a Câmara, a diminuição do recesso parlamentar e outros assuntos pertinentes àquele município. Além da atualização das leis dos municípios do interior do estado, o SECOT também elabora e hospeda sites dessas localidades na página da Alean. E você vai ver a seguir. Prefeito de Apuí relata na Assembleia os prejuízos ocasionados pela enchente e mais. Deputados falam sobre o caso do cinegrafista da Band Amazonas que foi detido por agentes da Polícia Militar durante o exercício da atividade. A Comissão da Mulher e das Famílias é formada pela presidente, deputada Conceição Sampaio, vice-presidente, deputado Ricardo Nicolau, e seus membros efetivos, os parlamentares Tony Medeiros, Davi Almeida, Marcelo Ramos, Belarmino Lins, Vera Lúcia Castelo Branco e Fausto Souza. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas aos direitos e condições de vida das mulheres, famílias, crianças, adolescentes, jovens e idosos. Estímulo, apoio e desenvolvimento de estudos, debates, propostas e promoção de eventos para a defesa de direitos de tais segmentos sociais. E o combate a violações a tais direitos. Fiscalização do cumprimento das leis relativas à sua competência, recebendo e processando contra ato abusivo ou lesivo. Entre em contato pelo e-mail cdmali@alean.gov.br ou pelo telefone 31 83 4389. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense.
A enchente no sul do Amazonas já afetou 17 mil pessoas. São 13 municípios em situação de emergência e até agora apenas Boca do Acre teve a anormalidade reconhecida pelo governo federal. Os prejuízos socioeconômicos foram relatados pelo prefeito de Apuí na Assembleia em sessão de tempo concedida pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto. Os 12 municípios atingidos pela cheia no sul do Amazonas são das Calhas do Madeira, Purus e Juruá. As cidades de Apuí, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã, Canutama, Lábrea, Carauari, Pauini, Envira, Guajará, Ipixuna e Humaitá já decretaram situação de emergência. No entanto, o governo federal reconheceu a anormalidade apenas em Boca do Acre. A cidade de Apuí corre o risco de desabastecimento. O trecho prejudicado não é asfaltado. 4 municípios precisam e dependem da BR-230 como único acesso rodoviário. Além de Apuí, que fica a 70 quilômetros de onde ocorreu o deslizamento, as cidades de Humaitá, Novo Aripuanã e também no Amazonas, além de Jacarecanga, no Pará, estão prejudicadas. A rodovia é de extrema importância para os moradores da região e por ela chegam os combustíveis, alimentos e remédios. Segundo o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária, Muni Lourenço, diversos produtores do interior já foram prejudicados. São estimados prejuízos de 3,5 milhões de reais só na produção rural em Boca do Acre. A Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas está muito preocupada com a situação que hoje vem enfrentando o sul do Amazonas, uma região com alto potencial de produção agrícola, produção de alimentos, e que a população como um todo, onde boa parte dessa população é de produtores rurais, representados pela nossa federação, estão vivendo momentos de muita intranquilidade. O prefeito de Apuí, Admilson Nogueira, também falou sobre os problemas enfrentados no município. Segundo ele, a cidade está isolada. Os quilômetros 20 e 135 da BR-230, a Transamazônica, estão interrompidos e o aeródromo foi fechado. Hoje, Apuí se encontra ilhado, já se inicia a falta de combustíveis, estamos passando por momentos de racionamento de energia e também da falta de produtos alimentícios. É um momento muito negativo que viemos aqui buscar, através do apoio dos deputados estaduais. Estaremos também fazendo outras intervenções, tanto com o governo do estado quanto setores de órgãos federais, para a gente, em conjunto, procurar uma solução para esse momento que Apuí passa e que também tem um impacto em outros municípios do sul do Amazonas. Vamos designar um procurador para elaborar um documento reivindicatório e mandar às autoridades competentes mencionadas pelo prefeito Admilson, da cidade de Apuí, para que receba exatamente o tratamento necessário, junto ao DENIT, junto à Infraero, enfim, todos os órgãos relacionados com a preocupação de quem governa e quem administra o povo. É o caso do prefeito aqui, que foi convidado pelo nosso presidente, deputado Josué Neto, para fazer exatamente esse apelo. As cheias dos rios também foi tema de pronunciamento do deputado Orlando Cidade, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento Rural da ALEAN. O parlamentar se mostrou preocupado com a subida das águas dos rios e disse que os estragos dos municípios afetados pelas cheias já podem ser observados. As estradas como a BR-319, como lá a Transamazônica, isolando já esses 2 municípios, Humaitá e Apuí, na Calha do Madeira. Não diferente da Calha do Purus e Juruá, onde já está isolado também vários municípios. No próximo dia 6, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, deve visitar o município de Apuí para verificar de perto a situação da cidade. O líder do governo na Assembleia, deputado Sinésio Campos, defendeu em plenário a importância de se debater o incentivo à mineração em áreas indígenas. Segundo o parlamentar, essa pode ser uma alternativa para desenvolver as comunidades. Durante o pronunciamento realizado no pequeno expediente, o deputado Sinésio Campos afirmou que chegou a hora de se iniciar os debates a respeito da extração mineral em áreas indígenas. Segundo o parlamentar, nem todo indígena tem vocação para o artesanato ou para a pesca, e a retirada de riquezas minerais do solo pode se tornar uma alternativa de renda para estes povos. Estivemos já no Canadá, dentro também de outros países de primeiro mundo, como a Austrália, que existe exploração mineral em área indígena, onde as populações tradicionais desse país vivem com dignidade, enquanto nós
irmãos indígenas vivem como mendigos, vivendo em cima de uma riqueza. Os deputados Vicente Lopes e Edilto Afonso mostraram apoio à proposta. Os dois parlamentares destacaram a necessidade de se criar alternativas para o desenvolvimento econômico das comunidades mais distantes do interior. E no que diz respeito ao Alto Rio Negro, nós sabemos da riqueza mineral que existe naquela região. Riqueza mineral de um lado, pobreza extrema do outro. Pobreza extrema do lado brasileiro, produção de droga em abundância do lado colombiano. Ora, quando o senhor associa essas duas situações, pobreza e facilidades atravessando o rio, nós vemos aí pessoas humildes, pessoas simples sendo, vamos dizer assim, aliciadas por não ter outro meio e outras fontes de renda. Parabéns a Vossa Excelência. Eu acho que essa casa deve, sim, através das comissões, ampliar o debate, não ficar restrito apenas aqui a pensar no polo industrial de Manaus. É importante, o polo a prorrogação é importante, mas a gente tem que ter outras alternativas. E Vossa Excelência tem feito isso muito bem nesta casa, este debate, e procurando alternativas para o desenvolvimento do nosso Estado. A Comissão de Mineração e Geodiversidade da LEAN, presidida pelo deputado Sinésio Campos, irá realizar uma audiência pública no dia 1º de abril, na região do Alto Rio Negro, para debater o assunto. E o deputado Sinésio Campos realizou visita a uma fábrica de calcário. Prevista para inaugurar em março, esta é a primeira empresa que vai realizar o beneficiamento do minério no Amazonas. A principal melhoria aos produtores rurais do estado será a redução de pelo menos 40% no preço do produto. A primeira fábrica de processamento do calcário no Amazonas vai iniciar a produção a partir do dia 7 de março. Ela está localizada na comunidade Bela Vista, no município de Manacapuru. Como presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos visitou o local nesta quinta-feira. O governador Omar estará inaugurando aqui em Manacapuru essa fábrica. E a produção hoje do calcário agrícola estará atendendo piscicultores, agricultores, pecuaristas de todo o Amazonas. Então é um grande marco. É o divisor de águas do setor primário, o antes e o depois do calcário. Com a instalação da empresa, pelo menos 35 empregos diretos deverão ser gerados. Mas além da oportunidade de trabalho, os produtores rurais do estado serão beneficiados, pois haverá a redução do preço do minério de potássio. O calcário aqui nós vamos negociar ele aqui na faixa de R$160. O que é informado para nós hoje é que o calcário está custando R$400 a R$450. Então aí você já tira a estimativa. Vai ter um benefício aí na faixa de 30%. A diminuição da necessidade de desmatamento também deve ser mais um benefício com a utilização do calcário produzido no estado. Outro efeito muito importante é a recuperação das áreas degradadas. Nós estaremos transformando áreas improdutivas em áreas produtivas, contendo assim a condição necessária de expansão das áreas de desmatamento. Então, é um efeito fundamental também para a produção do estado do Amazonas. A construção da fábrica durou 9 meses, com investimento de R$6 milhões, em parceria pública e privada. Deputados da Assembleia Legislativa contestam os argumentos utilizados pelo Ministério Público no pedido de intervenção no município de Quari. Alguns afirmam que os fundamentos não são consistentes para que o Tribunal de Justiça do Amazonas aceite o pedido. O assunto foi levado ao plenário da Assembleia Legislativa pelo deputado Marcelo Ramos, do PSB. De acordo com o parlamentar, no pedido de intervenção feito pelo Ministério Público do Estado, não foram utilizados os argumentos apresentados na fundamentação elaborada por ele em conjunto com os deputados Luiz Castro, José Ricardo e Chico Preto. Para a intervenção, você tem que comprovar, como nós comprovamos na nossa petição encaminhada ao Ministério Público, ofensa a princípios constitucionais. E nós entendemos que no município de Quari, a ofensa à dignidade da pessoa humana, a ofensa aos direitos humanos, a ofensa a uma série de garantias constitucionais. Ramos afirmou ainda que o MPE deveria retirar o atual pedido,
pois com os fundamentos apresentados pela instituição, é provável que o Tribunal de Justiça do Amazonas decida contra o pedido. O pedido de intervenção apresentado pelo Ministério Público é absolutamente inconsistente, insustentável juridicamente, e é impossível que o tribunal defira a intervenção sob os fundamentos apresentados na petição do Ministério Público, porque o Ministério Público fundamenta o seu pedido de intervenção única e exclusivamente na nomeação de forma irregular de conselheiros tutelares. Outros deputados também manifestaram preocupação com a situação do município de Coari. E colocamos para o procurador todas as impressões sobre a nossa visita a Coari. E estamos adendando agora com mais uma peça falando de maneira mais clara e explícita das ameaças e intimidações. Nós acreditamos que agora o Ministério Público finalmente vai fazer um pedido de intervenção substancial, porque aquele que foi feito, ele é pontual, de fato ineficaz, é algo que não vai resolver problema nenhum. Entendo que a segurança jurídica precisa ser preservada. Então, a imagem dos poderes precisa ser preservada. Agora, é claro que nós, não só porque estamos parlamentares, mas temos um dever moral de fazer com que, de fato, tudo que hoje paira, uma mancha que paira sobre o estado do Amazonas, que nós possamos contribuir para que, de fato, quem tem culpa possa ser punido. Acusados de participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes no estado investigada pela Operação Estocolmo da Polícia Civil foram ouvidos na sede da Assembleia pela CPI da pedofilia na Câmara Federal. A relatora da comissão, deputada Lilian Sá, conduziu os depoimentos. Dos 20 indiciados, pelo menos 16 compareceram ao Poder Legislativo. Um esquema de segurança foi montado na Assembleia. Polícia Militar e Federal trabalharam juntas para garantir o sigilo quanto à identidade dos acusados de participarem de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes investigada desde 2012 pela Polícia Civil do Amazonas na Operação Estocolmo. A portas fechadas, os indiciados foram ouvidos na sede do Poder pela relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal, deputada Lilian Sá. Em entrevista coletiva, a parlamentar informou que teve acesso ao relatório da Operação Estocolmo, que, segundo ela, deixa claro que no estado existe uma rede de exploração e turismo sexual. Eu lendo a Operação Estocolmo, eu me desdobrando em cima dali, eu vi que ali tem uma rede de turismo sexual. E essa rede de turismo sexual, ela pode estar ligada até com uma rede internacional. E nós queremos saber, porque ali apontam até turistas que vinham já direto para programas com essas meninas que custavam até R$10 mil. Dos 20 indiciados pelo desembargador Rafael Romano do Tribunal de Justiça, somente 16 compareceram ao Poder. Isso porque 4 não foram encontrados. A deputada disse que pelo menos 6 investigados apresentaram recursos para ficarem calados durante os depoimentos. Com base na gravidade da situação do Amazonas, a CPI chegou a criticar a morosidade do tribunal em relação aos processos. O desembargador, ele mesmo falou que realmente o judiciário é precário em relação à digitalização, à morosidade, e que eles vão tentar melhorar. E nós acreditamos na justiça do Amazonas. Lilian Sá informou ainda que espera que os 2 dias de trabalho da comissão no estado tenham resultado positivo. Deputados da Assembleia falam sobre o caso do cinegrafista da Band Amazonas, Jackson Rodrigues, que foi detido por agentes da Polícia Militar durante a cobertura de um duplo homicídio no bairro Cachoeirinha. O Sindicato dos Jornalistas emitiu nota repudiando a ação policial. Segundo o cinegrafista Jackson Rodrigues, a detenção foi arbitrária e sem motivos. Testemunhas afirmam que Jackson foi agredido e sofreu ameaças do tenente Carlos Eduardo Esteves, que teria se irritado pelo repórter estar apoiando a câmera sobre a faixa de isolamento. O comandante do Centro de Policiamento de Área Sul, Coronel Alcio Sampaio, informou que a Polícia Militar foi até o local de crime fazer o isolamento da área. Segundo ele, o problema aconteceu quando o PM advertiu o cinegrafista. De acordo com o comandante, o cinegrafista não quis obedecer à ordem e, com isso, o policial deu voz de prisão por desacato e desobediência.
No vídeo é possível ver o policial indo em direção ao cinegrafista e tapando a lente da câmera. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares lamentaram a ocorrência e cobraram a liberdade ao livre exercício do trabalho da imprensa no Estado. A imprensa brasileira, a imprensa do Amazonas, exerce um papel extremamente importante para a nossa democracia. E, mais uma vez, a gente vê aí um ato de total brutalidade acontecendo. Há pouco a gente falava da morte do cinegrafista também da Band, Santiago Andrade, que eu tenho certeza enlutou não somente os profissionais da imprensa nesse país, mas a sociedade brasileira. E o que fizeram no dia de ontem com o cinegrafista Jackson, que tem mais de 20 anos de atividade, não só feriu aquele profissional, mas certamente todos nós que participamos da imprensa nesse estado e todos nós que acompanhamos em casa o trabalho da imprensa. Todo profissional de imprensa representa este postulado básico da democracia, que é a livre circulação das informações e da liberdade de expressão. Portanto, quando se atingiu o cinegrafista da Rede Bandeirantes, se atingiu a própria liberdade de imprensa, se atingiu os veículos de imprensa, se atingiu a própria democracia. A Polícia Militar tem o dever de pedir desculpas. O cinegrafista foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia, onde foram lavrados 2 termos circunstanciados de ocorrência. Um do jornalista por lesão corporal e dano ao equipamento e outro do oficial por desacato e desobediência. Em nota divulgada à imprensa, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas repudiou a agressão sofrida por Jackson e informou que o caso será levado às federações nacional e internacional da categoria, além de solicitar a apuração dos fatos pela Corregedoria da Polícia Militar. A gente está vendo com muita preocupação, né, todos esses casos que estão vindo à tona em relação à violência cometida contra os jornalistas, né, na execução do seu trabalho. E com certeza, a gente está tentando mobilizar a categoria e mobilizar para chamar a atenção das autoridades para que haja uma discussão mais profunda sobre essa problemática, né? É inadmissível a gente viver num Estado democrático, né, onde a imprensa é atacada com uma certa frequência nos últimos anos. O Sindicato dos Jornalistas pediu ainda uma reunião com o governador do Estado, Omar Aziz, para tratar do assunto. Deputada Conceição Sampaio avalia na Arena da Amazônia as condições de acessibilidade de idosos, obesos e deficientes. E mais, embaixadora da Áustria no Brasil visita o Poder Legislativo. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A defesa dos interesses do polo industrial e de outros segmentos econômicos foi o principal assunto discutido na primeira reunião ordinária do ano da Federação das Indústrias. O governador do estado, parlamentares e líderes empresariais participaram dos debates. O presidente da Federação das Indústrias do estado do Amazonas abriu a primeira reunião extraordinária da FEAM, ressaltando que a entidade continuará na defesa do modelo econômico do estado em nome das potencialidades da região. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas continua no propósito de fazer frente aos eventuais ataques contra os interesses do nosso modelo industrial e que impõe defesa dos interesses da indústria. O governador Omar Aziz e o prefeito da cidade, Arthur Neto, pediram urgência na prorrogação da Zona Franca de Manaus, uma vez que o estado ainda depende desse modelo econômico. A prorrogação ela é tão óbvia como necessidade que não passa pela cabeça de ninguém equilibrado que isso tem que acontecer imediatamente. O Amazonas ele depende muito ainda e vai depender por muitos e muitos anos da Zona Franca de Manaus.
Por mais que a gente escute pessoas falando em alternativas econômicas, por mais que se fale em novos projetos, as coisas não são simples. Tirar do papel e colocar na prática, as coisas são totalmente diferentes. Um outro tema abordado na reunião foi o setor primário, sobretudo na produção de calcário e de peixes no interior do estado. De acordo com o governador, o setor emprega 2 vezes mais do que o polo industrial de Manaus, fazendo com que a atenção econômica se volte para essas localidades. Sobre essa nova alternativa econômica, os deputados Abdala Frache e Orlando Cidade disseram que o Amazonas, no setor primário, avançou muito nos últimos 5 anos, o que fez crescer a geração de empregos no estado. Seja no setor do extrativismo, setor já de mecanização, que já começou a se mecanizar a área, e principalmente no setor voltado para a piscicultura, que há esse estímulo dado pelo governo de subsidiar a ração, de subsidiar a escavação de tanques, de subsidiar, enfim, a produção de peixe no estado do Amazonas. Realmente a gente percebe que foram muitos, grandiosos, no setor primário, no setor secundário, terciário, enfim. O Amazonas como um todo teve um avanço, principalmente na geração de oportunidades para aquelas pessoas que tanto necessitavam e antigamente não tinham aqui nesse estado. Já os deputados Marcelo Ramos e Adjuto Afonso destacaram que o estado precisa buscar outras alternativas para que não dependa só do atual modelo econômico. Nós precisamos de um porto decente, nós precisamos de hidrovias navegáveis o ano inteiro, nós precisamos de mais robustez e segurança no fornecimento de energia elétrica e na qualidade de serviço de telecomunicações, porque isso nos permitirá competir mesmo no mundo globalizado e com redução dos incentivos fiscais. Então é preciso a gente ter essa posição firme de prorrogação, como é preciso também a gente procurar outras alternativas, como tem feito o governador Omar Aziz. Eu acho que não podemos permitir que a economia do estado fique concentrada toda em Manaus. Hoje, o polo industrial, com a sua pujança, faz com que a sua receita vá ao município, mas não podemos contar com isso, temos que ter outra opção. Além dos parlamentares, a primeira reunião do ano da FEAM também contou com a presença de autoridades civis, empresários e do secretariado do estado. A Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu a visita da embaixadora da Áustria no Brasil, Mariane Feldman. A diplomata foi recebida pela deputada estadual Conceição Sampaio. Entre os temas do encontro, o desenvolvimento do turismo como fonte econômica. A República da Áustria é um pequeno país localizado no centro do continente europeu. Com pouco mais de 8 milhões de habitantes, a nação é uma das mais desenvolvidas do mundo. Com o objetivo de estreitar as relações do país com o Brasil, a embaixadora austríaca está realizando visitas a todos os estados da federação e desta vez veio ao Amazonas. Eu pretendo fazer uma visita oficial a todos os estados. Agora, o Amazonas para a Áustria sempre teve uma relação muito especial, porque nós fomos dos primeiros naturalistas, que se chamava na época, que vieram para o Brasil. E tivemos um grande naturalista, o Johann Natterer, que morou 19 anos na região amazônica. Ele morava em Barcelos, mas ele viajou todos os rios e teve até em Viena. Viena já foi um dos centros de conhecimento da Amazônia. Tinha um museu brasileiro que funcionou até 1840. E um dos meus sonhos seria, no ano que vem, ou em 2016, trazer parte dessa coleção que nós temos para trazê-la de volta ao Brasil, para mostrá-la para o público aqui. A deputada Conceição Sampaio representou a presidência da Casa Legislativa ao receber a diplomata. Segundo a parlamentar, a amizade entre os dois países é essencial para o desenvolvimento das nações. Para nós é um momento importante, porque essas relações econômicas que o Brasil precisa manter, que o estado do Amazonas procura manter, faz a diferença. A Áustria é um país que tem excelência na educação, na cultura. Se a gente for analisar nomes consagrados produzidos na Áustria, dentro da filosofia, dentro da ciência. Então, para nós, estreitar essa relação é justamente ter essa certeza que nós podemos buscar esse know-how que já é
produzido num país que é um dos países mais ricos do mundo, que tem uma economia muito fortalecida, que faz parte da União Europeia, mas que busca parcerias agora justamente com o nosso país. O desenvolvimento do turismo também foi debatido. Aproximadamente 20% do produto interno bruto da Áustria é representado pela atividade turística, uma lição que o Amazonas ainda tem muito a aproveitar com a nação europeia. A Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN promoveu uma nova reunião com representantes do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência e da SUAB para discutir as adaptações no residencial Viver Melhor 2. Os moradores alegam que as casas não apresentam condições básicas de acessibilidade. A segunda etapa do conjunto residencial Viver Melhor 2 foi inaugurada pela presidente Dilma Rousseff no dia 14 deste mês, considerada uma das maiores do Brasil. São mais de 7.000 apartamentos e 1.000 casas, com 5% destinada à pessoa com deficiência. Mas 409 famílias que moram no local alegam que o residencial apresenta problemas quanto à questão de acessibilidade. Os moradores solicitam do poder público que as casas sejam adaptadas com rampas, banheiros e alargamento de portas. Em nova reunião com a Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN, o presidente do Conselho Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiências lembrou que o país já possui uma lei que regula essa questão. É sempre bom lembrar que existe uma lei, existem determinações através de decretos e da legislação que adequam essa questão da habitação à pessoa com deficiência. E às vezes são esses atores que não conhecem, quer seja a construtora, quer seja o financiador, quer seja aquele que fez o cadastro inicial. Segundo a representante da Superintendência de Habitação do Estado, SUAB, o órgão está disponível para atender a essas reclamações, uma vez que é prioridade do governo fazer valer os direitos dessas pessoas. Essas iniciativas elas são muito importantes, o governo está aberto a vir às discussões e esclarecer alguns pontos que estavam conflitantes. Acredito que nós avançamos um pouco. Ficaram alguns questionamentos para serem entregues posteriormente, para ser mais quantificado e terem metas objetivas para alcançarmos. O grande objetivo é que hoje já está avançando a questão da adaptação das unidades habitacionais. O deputado estadual Chico Preto, que preside a Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN, cobrou providência dos órgãos envolvidos na questão. A habitação em si, o que a gente percebe é que exatamente essa falta de harmonia, de gestão, fez com que 409 casas do conjunto Viver Melhor, ou casas ou apartamentos, foram entregues sem adaptação. Nós vamos correr atrás agora disso. O primeiro objetivo é adaptar, mas é compreender exatamente por que isso aconteceu. Volta à primeira questão, gestão, sensibilização, ação compartilhada entre os órgãos, porque isso é plenamente evitável. O parlamentar disse ainda que na segunda quinzena do mês de março vai realizar outra reunião com o objetivo de ajustar os procedimentos que deverão ser implementados. A deputada Conceição Sampaio e representantes da sociedade civil visitaram as obras da Arena da Amazônia. A avaliação técnica foi para constatar a acessibilidade do local às pessoas que têm limitações, como idosos, obesos e deficientes. A Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, presidida pela deputada Conceição Sampaio, visitou as obras da Arena da Amazônia, que será utilizada na Copa do Mundo no Brasil em 2014. O objetivo foi fiscalizar o acesso das pessoas com deficiência ao local. A nossa intenção foi justamente trazer aqui os representantes dos conselhos, tanto da pessoa com deficiência como da pessoa idosa, para saber se a nossa arena, que é esse espaço tão importante para o estado do Amazonas, que vai receber uma Copa, mas acima de tudo, a gente precisa lembrar das pessoas com deficiência, das pessoas idosas, se elas vão ter essa acessibilidade, se a própria mobilidade vai acontecer aqui dentro desse espaço de esporte, mas quantos eventos serão realizados aqui? Como a obra ainda não está totalmente concluída, as pessoas com deficiência tiveram algumas dificuldades de acesso, o que, de acordo com o engenheiro Rogério Alcântara, deverá ser solucionado na próxima semana. Hoje, a principal entrada do estádio, o principal acesso de torcedores, nós temos 4. Mas os principais são os 2 que constam na Constantino Nery. Esse vai ser o acesso principal, principalmente das pessoas com deficiência, porque são 2 rampas. São 2 rampas largas, rampas que possuem patamares de descanso. Então, conforme uma certa distância, você tem uma área reta. Você tem inclinada e reta, justamente para garantir esse descanso. Aqui, mais de 1.000 pessoas com necessidades especiais serão recebidas em cada partida, o que representa um total de 4% das vagas. Mas para isso, algumas adaptações foram necessárias.
como a instalação de cadeiras para obesos, banheiros especiais e mistos, piso tátil e elevadores. Os representantes da sociedade civil ficaram satisfeitos com a garantia de que terão acesso aos jogos. No começo ainda, há uns 2 anos atrás, onde só tinha lama, e agora nós estamos vindo já com 94%, 98% pronto. Não nos surpreende porque a DEFA acompanha a construção desde do seu projeto arquitetônico, porque nossa preocupação é ver a acessibilidade e o acolhimento das pessoas com ou sem deficiência. Eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade para que a pessoa com deficiência e o idoso acesse o local aqui no estádio. A minha preocupação é o deslocamento dessa pessoa com deficiência e o idoso de sua residência até chegar à área aonde está localizado o evento. Eu me sinto gratificada, né? Assim, a gente vê a evolução do respeito para com as necessidades da pessoa com deficiência. Foi assim que eu me senti. Me senti orgulhosa e, primeiro de tudo, também honrada, né? E agradecer a Deus aqui por esse momento e esse local que vai servir para a gente reconhecer também que nós estamos aqui também, que a gente pode aqui estar torcendo, que a gente pode dizer vai e gritar, né? Porque há muitos anos atrás, outras coisas eu nunca ia também. Por quê? Porque era difícil até você subir as escadas para você acessar um degrau, aquela que era tudo de cimento, né? Para você ter acesso, hoje você tem uma cadeira confortável. A arena será inaugurada no dia 9 de março, com o jogo entre Nacional e Remo. Em ação empreendedora realizada na Assembleia Legislativa, o deputado Adjunto Afonso propôs a ampliação do diálogo entre a iniciativa privada e o poder público em prol do desenvolvimento da economia do Estado. Discutir linhas de financiamento e promover um diálogo entre a iniciativa privada, pública e instituições financeiras. Esse foi o objetivo de reunião aberta realizada na sede da Assembleia Legislativa do Estado, aos interessados em desenvolver atividades empreendedoras no Amazonas. O evento foi realizado pela Frente Parlamentar Estadual de Apoio à Micro e Pequena Empresa e Empreendedores Individuais do Amazonas, FREMPEI, e contou com a participação da Associação de Jovens Empreendedores do Amazonas e do Banco da Amazônia. O discurso em comum dos empresários foi a contribuição que o Legislativo pode dar na orientação, formalização e propositura de iniciativas empreendedoras à iniciativa privada. A Frente Parlamentar é parceira nossa por isso, porque a nossa entidade não é uma entidade que busca criticar. A gente sabe que a gente tem N problemas, mas a gente busca propor. Então, olha, nós estamos com um problema aqui. Vamos resolver dessa forma? Como é que a gente pode conciliar, conversar para que nós possamos buscar um mecanismo para que juntos a gente possa desenvolver uma coisa legal, uma coisa bacana, bom para os dois lados. Então, a nossa entidade é propositiva e vem de encontro com a proposta da Frente Parlamentar. O presidente da FREMPEI, deputado Adjunto Afonso, destacou a importância do incentivo ao empreendedorismo como forma de potencializar a economia local. A gente tem que mostrar a essas pessoas que o caminho do empreendedorismo é um caminho de êxito, é um caminho de futuro. Então, o que a gente faz aqui através da FREMPEI, a Frente Parlamentar, que a gente criou, que a gente apoia, que a gente preside, é justamente dar essa oportunidade às pessoas, discutir políticas públicas, discutir política de crédito para essas pessoas, que às vezes a pessoa não se torna um empresário porque ele não tem conhecimento, acha que é difícil, a burocracia e tal. E a FREMPEI tem esse objetivo de facilitar, de orientar. E eventos como esse nós vamos fazer muito, estamos fazendo em alguns bairros de Manaus e aqui na casa, aqui é a casa do povo, portanto a gente tem que recepcionar essas pessoas e dar oportunidade a eles também de terem conhecimento. A Frente Parlamentar tem o papel de intermediar o diálogo entre os empreendedores e o governo do Estado, no sentido de garantir políticas públicas voltadas para as micro e pequenas empresas, como também buscar implementar as ações contidas na Lei Complementar 123/2006, conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Poder Legislativo do Estado homenageou o Centro de Instrução de Guerra na Selva. O CIGS completa 50 anos de atividade e já formou mais de 5.000 guerreiros. O evento foi uma iniciativa do deputado Tony Medeiros. O combate na selva é um desafio até mesmo para os militares mais bem preparados do mundo.
Os perigos que a floresta esconde são desconhecidos para a maioria das pessoas. E justamente pela grande predominância deste tipo de vegetação no norte do país, foi fundado no dia 2 de março de 1964 o Centro de Instrução de Guerra na Selva. A instituição prepara membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares, além de soldados estrangeiros aliados, para a sobrevivência no ambiente hostil. Para celebrar os 50 anos de fundação, uma homenagem foi realizada na Assembleia Legislativa. O evento contou com a presença de veteranos que ajudaram na criação do SIGS. Nós tínhamos um ideal de especializar combatentes do Exército Brasileiro nas operações de selva. E o Centro de Instrução, nesses 50 anos, cumpriu brilhantemente a sua missão, formando aproximadamente quase 6.000 especialistas. Na época, a dificuldade era muito grande em função da precariedade da própria cidade em si e da região onde nós teríamos que implantar o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Toda ela de mata virgem, que nós tivemos que abrir estradas, fazermos a construção de várias bases de instrução necessárias para que a instrução se desenvolvesse de uma maneira séria, homogênea, alcançando a data de hoje o desenvolvimento que o SIGS possui. A proposta da solenidade foi do deputado Tony Medeiros. O parlamentar afirma que é fundamental valorizar instituições tão importantes para a preservação da soberania da Amazônia. 50 anos de história, 50 anos de serviços prestados, 50 anos, eu te diria, de vitórias. É questão de soberania nacional e é por isso que o SIGS existe. E é por isso que o SIGS trabalha, é por isso que o próprio Exército se humanizou, está próximo cada dia mais da população. E é por isso, como brasileiro, eu me sinto honrado em fazer essa homenagem aos 50 anos do SIGS. Para o atual comandante do SIGS, Coronel Dias, a homenagem é um reconhecimento da sociedade civil da importância do SIGS. Essa bela homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas fez ao Exército Brasileiro, por intermédio do Centro de Instrução de Guerra na Selva, e o autor da propositura, o deputado estadual Tony Medeiros, que foi idealizador dessa ideia e que nos enche de muito orgulho comandar o SIGS e representar a nossa instituição aqui na Assembleia Legislativa. Um dos fundadores do SIGS foi Jorge Teixeira de Oliveira, que na época era major. Mais tarde, em 1975, o militar foi nomeado prefeito de Manaus. A área reservada ao SIGS possui 1.050 km² de mata preservada e inclui um zoológico com um acervo de 190 animais. Este ano, deverá ser inaugurado um aquário no local, com espécies amazônicas. A Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu nesta sexta-feira uma campanha de conscientização para o Carnaval. A mensagem é: se divertir com segurança. Preservativos foram distribuídos aos servidores da casa. O Carnaval é a principal festa popular do Brasil. E é justamente no momento de folia que mora o perigo. O sexo sem prevenção, além de poder resultar em gravidez indesejada, é um dos principais vetores das doenças sexualmente transmissíveis. Para orientar os servidores sobre os riscos desse tipo de conduta, a Diretoria de Saúde da Lean realizou uma campanha educativa, com a distribuição de preservativos e panfletos informativos. Nós sabemos que nesse período as pessoas bebem um pouco mais, se divertem, existe uma liberação maior da sexualidade e é possível, num ato de forma não protegida, que se adquira uma doença. Por isso, está aqui todo o Departamento de Saúde voltado para essa prevenção, para essa educação, fazendo um carnaval, mas um carnaval da prevenção, para chamar a atenção de forma educada, para que as pessoas se protejam e voltem do carnaval felizes, que assim merecem. Portanto, antes de cair na folia, lembre-se, moderação na bebida e sexo sempre com segurança. E veja agora o que foi destaque no Alenha Notícias de hoje.
A expectativa dos deputados na votação da PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus. STF absolve 8 réus do Mensalão por crime de formação de quadrilha e deputados do Amazonas comentam a decisão. E mais, a Assembleia aprova 7 projetos de lei, 3 deles voltados para a acessibilidade e valorização profissional. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alian. Uma ótima noite para você e até amanhã.